Obrigado a todos pela presença, é sempre um prazer e uma honra participar desse evento do IFL. Eles sempre me dão desafios que eu acho que eles não gostam muito de mim, realmente. Em 20 minutos ter que falar do papel do Estado é uma tarefa não só homérica, como impossível. Então eu vou tentar apenas passar aqui uma visão geral do que eu considero as funções precípuas dessa entidade que passou a ser vista aí como uma espécie de Deus laico da modernidade, né? A solução para todos os problemas. Antes de começar, porém, eu gostaria só de falar que talvez uma solução para a origem dos recursos para financiar o voucher da educação pudesse vir de redução de salário de políticos e aumento de investimento nos educadores. Para falar de papel do Estado, eu acho que antes tem que falar da origem do Estado. E há diferentes teses concorrentes. Uma delas, defendida por Franz Oppenheimer, por exemplo, e também endossada por Nietzsche e por David Hume, é de que o Estado sempre se originou da conquista, né? E após a conquista de um certo grupo armado, militar, você acabou desenvolvendo certas regras e os outros passaram a seguir por default. Essa visão ela é útil para nos lembrar que o Estado é sempre coerção, ou seja, Estado é monopólio da força, monopólio das leis numa determinada área, num determinado território. E isso é importante para, como Franz Oppenheimer chama a atenção, para a gente focar na via política, que é sempre essa via de votação, onde o resultado vai ser enforçado, vai ser imposto por um monopólio de armas, né? No final do dia, essa é a essência do Estado. E já a via econômica, então, como contraponto a isso, é a via das trocas voluntárias, da grande cooperação que é esse mecanismo fantástico chamado mercado, que se origina não de um construto deliberado de certas mentes brilhantes, mas muito mais uma formação natural que acontece de baixo para cima, no processo de interação dos próprios agentes numa sociedade e com outras sociedades. A via econômica, então, parece muito mais atraente porque envolve justamente a preservação da liberdade de escolha do indivíduo, enquanto que a via política vai ser sempre a via da força. Por que, então, não defender logo a extinção ou a abolição do Estado e botar 100% do caminho de uma sociedade nessa tal via econômica? Bom, a resposta que muitos encontraram ao decorrer do tempo para isso é basicamente resumido pela visão de Hobbes, de que o homem é o lobo do homem. Quando você entende que, como Freud já dizia também no Mal-Estar da Cultura, que para viver em sociedade você tem que abrir mão de parte da sua liberdade, justamente para poder preservar o restante da sua liberdade, você entende então, e aí a visão do Locke, que o Estado passa a ser uma espécie de pacto social, né? Essa visão é muito interessante e esteve na raiz ali dos pais fundadores dos Estados Unidos. A própria Constituição americana, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que é resumida de forma muito sucinta por Thomas Paine, quando ele diz que o Estado, então, é um mal necessário. Essa visão é muito atraente para liberais como eu, porque ela sempre nos lembra, então, que a função do Estado é impedir o inferno na Terra e não promover o paraíso na Terra. Infelizmente, nos últimos anos, nas últimas décadas, essa visão se perdeu e a maioria passou, então, a encarar o Estado como esse Deus da era laica, da era moderna, e que iria promover, então, um paraíso terrestre, uma utopia. E isso, quando você parte dessa premissa, você realmente vai acabar sem liberdade e, com certeza, vivendo no inferno. A primeira função básica, então, que surge do Estado, nessa visão, é justamente proteger, então, a propriedade privada, proteger a segurança dos indivíduos que possam, então, conviver de forma pacífica, realizando suas trocas voluntárias, exercendo suas escolhas e suas preferências subjetivas, sempre muito distintas entre si. O que para um é visto como uma coisa desejável, para outro não é. Então, essa seria a primeira grande função do Estado para um liberal: proteger e garantir a propriedade privada.
para isso que nos juntamos em sociedades e convivemos, porque temos muito a ganhar com essas trocas e com essa grande cooperação, né? Ontem mesmo estive reunido numa reunião com o economista Paulo Guedes e ele trouxe isso, é muito importante. Os economistas e os liberais gostam de focar muito nas vantagens da competição dos mercados, e isso é muito legítimo. A gente sabe que é a competição que acaba forçando a constante busca por excelência, por atender melhor a demanda dos clientes e consumidores, mas o mercado não é apenas isso, ou eu diria até que não é principalmente isso. O mercado ele é um grande mecanismo de cooperação, onde nem sempre há essa clara intenção de ajudar os outros, mas o resultado acaba sendo esse, que foi a visão que Adam Smith teve com a questão da mão invisível, ou então Hayek, falando em ordem espontânea. O melhor exemplo para isso é entrar num supermercado. Quando você entra num supermercado, tem de tudo, tem de todos os tipos de produto, para todos os gostos, para todos os bolsos, e isso é fruto de uma grande cooperação, inclusive em nível internacional, que nós todos podemos desfrutar. Um outro princípio muito caro aos liberais, e que tem tudo a ver com essa questão da função do Estado, é o princípio do federalismo. É justamente o oposto do que eu vi aqui com certos calafrios ser defendido não só pelo senador Cristóvão Buarque, como endossado pelo Falcone, que eu tenho o maior respeito e admiração também. Porque federalizar a educação no país, centralizar ainda mais poder na burocracia distante de Brasília, é justamente o oposto, o contrário desse federalismo, que parte do princípio, cujo nome é feio, mas o valor é imensurável, que é o princípio de subsidiariedade. O que diz esse princípio? Ele diz basicamente que tudo aquilo que puder ser feito pelo indivíduo e sua família, assim deve ser. O que não puder ficar no núcleo familiar e individual, passa para um bairro, para um condomínio, depois para um município, depois apenas aquilo que não puder ser feito pelo município para o Estado, e finalmente poucas coisas sobrarão para a esfera federal, para o governo federal. Nós temos justamente o oposto disso no Brasil hoje. Nós temos uma pirâmide invertida, onde Brasília decide praticamente tudo sobre o nosso dia a dia, sobre nossa economia, o preço do pãozinho, como pode ser feita uma cerveja para ser considerada cerveja, qual é o formato da tomada que todos vão usar e por aí vai. Então, os Estados Unidos, em sua origem, ele respeitava muito isso. A federação era uma união de estados, de colônias, e apenas aquilo que não podia ser feito por eles foi delegado, então, à esfera federal. Isso, infelizmente, até mesmo nos Estados Unidos anda se invertendo. O governo federal anda concentrando muito poder. O Obamacare, por exemplo, é mais um avanço nefasto nessa direção. Eles querem importar o SUS lá para os Estados Unidos. A gente deveria ter uma ou outra palavra para dizer a eles de como isso não é desejável. E por que esse princípio é tão importante? Porque aquilo que Lord Acton já tinha dito de forma tão brilhante, né? O poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Somos seres corrompíveis, né? O único incorruptível que existiu foi Robespierre na cabeça dele, e deu no que deu, né? Então, essa mentalidade de que anjos clarividentes, onipotentes e incorruptíveis chegarão lá no poder central e de cima para baixo decretarão todo esse paraíso terrestre, isso é a coisa mais assustadora, totalitária e antiliberal que existe. Quando a gente aceita essa premissa de que o poder corrompe, que somos todos seres potencialmente corruptíveis, você entende por que há um perigo muito grande aí, na verdade uma falha lógica non sector, onde a premissa é verdadeira e a conclusão não se segue dela, que é a demanda de que o Estado vai cuidar de todas essas tais falhas de mercado. Falha de mercado existe, porque são seres humanos livremente fazendo trocas, e é óbvio que são seres humanos falhos, imperfeitos. Então todo o sistema de sociedade será falho. Quando você parte dessa premissa verdadeira, insisto, e conclui que a solução é delegar todo esse poder para o Estado, você cometeu essa falha lógica, porque você esqueceu que o Estado também é formado por seres humanos imperfeitos, eu diria provavelmente os mais imperfeitos.
Hoje mesmo, no almoço de abertura, eu escutei o presidente do Banco Bradesco, Trabuco, falando que o Estado não tem condições de cuidar de 100% daquilo que o povo demanda, né? Não tem como cuidar de 100% do povo. Não só a palavra já me incomoda, porque me remete a paternalismo, né? Não somos crianças indefesas, súditos do Estado, e sim cidadãos, como fiquei um pouco preocupado. Quer dizer, se não pode cuidar de 100%, pode de quanto? 85%? 90, né? E aí talvez sobre 10 para essas tais trocas voluntárias. Eu gostaria de inverter a equação. Eu acho que o mercado talvez não dê conta de 100% da vida em sociedade, senão seria tal modelo anárquico. Como eu não acho que isso seja factível, a gente precisa do Estado em algum grau, lembrando daquele princípio de descentralização do poder, de baixo para cima, para poder, então, garantir as liberdades individuais e a prosperidade. Infelizmente, hoje a gente vive muito mais perto desse modelo que entende o Estado como a locomotiva do progresso e da justiça social, né? Passou a ser aquilo que o economista francês Bastiat, já no século XIX, tinha colocado, que o Estado passa a ser a grande ficção, a qual todos querem viver à custa de todos. E a gente sente isso o tempo todo. Essas manifestações nas ruas, por exemplo, têm um caráter de indignação legítima em relação aos péssimos serviços prestados pelo governo. Curiosamente, uma grande coincidência, quase todas as áreas que ficaram concentradas sob responsabilidade estatal deram errado, né? Infraestrutura, educação, saúde e tudo mais. E essa demanda então é legítima, mas acaba que quando você vê esse tipo de coisa, você fica receoso de ser uma demanda por mais solução via Estado ainda, né? E há muito disso nessas manifestações. Uma demanda populista, justamente de quem não entende ou não lembra que o Estado não existe como instituição exógena, independente, cujos recursos brotam da Terra ou vêm de Marte. O Estado, ele existe porque nós todos financiamos ele e pagamos nossos impostos. Então, essa demanda de sempre mais e mais via Estado significa menos e menos via sociedade, via as tais trocas voluntárias, que são normalmente muito mais eficientes. Outro risco grande da concentração de poder no Estado é criar o modelo do Estado empresário, que acaba desembocando no capitalismo de Estado. Isso é muito ruim, porque o mecanismo de incentivos do Estado enquanto empresário é totalmente inadequado. Ele não pode ir à bancarrota, e a falência é uma ameaça sempre importante para a busca de excelência das empresas. Se ele vai à bancarrota, tem mais injeção de recursos da viúva. Ele não tem como adotar um modelo meritocrático, porque ele não pode punir os incompetentes e premiar os melhores funcionários. Então, enfim, todo o mecanismo de incentivos, falta o escrutínio dos sócios, dos donos daqueles recursos, preocupados de fato com a alocação deles e com o destino deles. Então, o Estado enquanto empresário é uma coisa realmente, é uma aberração. E esse modelo de capitalismo de Estado, onde o Estado se arroga tanto poder econômico assim, de ditar o destino de setores inteiros, ele tem uma outra consequência muito ruim, que é os empresários mesmos passarem a investir em lobby em Brasília, em vez de investir na sua própria empresa, em competitividade, produtividade e eficiência. Porque, claro, faz mais sentido você conquistar e cair na graça de alguns burocratas e políticos poderosos, e você virar um desses amigos do rei, do que você ir lá e competir arduamente num mercado globalizado, com vários outros concorrentes de peso. Uma outra função, já estou chegando no término uma provocação, na verdade, né? Pensando alto, e uma outra função básica ou não, aí já há controvérsias entre até mesmo os liberais, seria provavelmente ter uma rede social de proteção básica descentralizada, mas atentai aos termos, básica e descentralizada. Isso não envolve poder concentrado em Brasília e muito menos esmola que compra voto de cabresto. Isso significa você ter uma rede... Isso significa você ter uma rede de proteção mínima, realmente, para aqueles que, nesse processo todo de cooperação e competição, ficaram para trás pelo motivo que for. Sempre deixando para trás também essa coisa de vitimização, né? A gente tem que implicar mais o indivíduo em suas escolhas. A responsabilidade individual, habilidade de resposta, é um dos valores mais importantes também para nós liberais.
Essa visão de solidariedade, então, aplicada nessa rede de proteção, ela é aceitável ou até mesmo defendida por muitos liberais. Mas sempre lembrando que muitas vezes a solidariedade voluntária, em vez de compulsória, que passa a ser até uma contradição em termos, ela é muito mais eficiente. A gente vê isso o tempo todo. Quando tem desgraças naturais, a gente vê a sociedade se mobilizando voluntariamente para ajudá-los. O próprio Alexis de Tocqueville, quando escreveu o seu clássico Democracia da América, ele percebeu que uma das grandes vantagens daquele povo eram as associações voluntárias. E isso é importante para desenvolver o senso cívico, de cidadania do indivíduo. Isso é muito importante. Então, novamente, temos que pensar qual modelo de rede básica nós vamos adotar, mas sem dúvida passa longe do que nós temos hoje, que é concentrado, paternalista e muitas vezes, inclusive, ameaçador para o próprio processo democrático. E, por fim, eu diria que nós, infelizmente, politizamos demais a vida na nossa sociedade hoje. Tudo passa a ser um debate político, cuja decisão passa pelo processo político, democrático e eleitoral, e tem várias coisas que simplesmente não deveriam fazer parte disso, São coisas da esfera privada. Eu olho, inclusive, esses movimentos todos de minoria com certa aversão, porque são movimentos não de defesa das liberdades da menor minoria de todas, que é o indivíduo, mas sim movimentos coletivistas de grupos organizados, seja por classe, raça, entre aspas, gênero e tudo mais, que tentam, então, pleitear privilégios lá no governo central. Quer dizer, esse é um modelo coletivista que vai contra justamente as liberdades dos indivíduos, que é a principal que deveríamos preservar. Mas só para terminar, então, eu também faria uma provocação aí para poder incomodar um pouquinho meus amigos mais liberais, libertários, que também deveria haver provavelmente um limite para o excesso de tornar tudo mercadológico numa sociedade. Quer dizer, até que ponto há os limites morais e éticos do próprio mercado? Será que deveria haver um mercado de órgãos humanos? Será que deveria haver mercado para adoção de crianças? Será que tudo deveria ser submetido a um mecanismo de preços e trocas voluntárias? Ou há algum limite ético que nós deveríamos pensar em traçar para preservar até mesmo valores morais importantes numa sociedade? É uma provocação legítima. Os livros daquele professor de Harvard, Michael Sandel, são interessantes sobre isso, trazem bons debates, e eu realmente não tenho as respostas definitivas, muito menos em um minuto. Então, fica para todos nós pensarmos que, sem dúvida nenhuma, o pêndulo foi demais para o lado de lá. Nós vivemos numa sociedade onde tudo passa pela política, tudo passa pelo processo político, e não deveria ser assim. O Estado deve ter um escopo limitado e deve ser forte para cumprir suas funções precípuas, básicas, como a segurança, por exemplo, que está tão capenga no Brasil como um todo. Por outro lado, deveríamos pensar até onde vai os limites de transformar o mercado em tudo que é vida na sociedade. Obrigado e vamos para o nosso talk show.